Quero uma análise completa da primeira semana do julgamento de Jair Bolsonaro. A gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o advogado Ricardo Souza, que é mestre e professor de Teoria do Estado da Unipac, Arnaldo Iuna. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. É um prazer estar aqui. Bom dia. Seja bem-vindo, professor. Professor, a gente dando uma repassada nas sustentações orais dos advogados de ontem, né? Chamam a atenção, por exemplo, que eles alegaram, mais uma vez, não haver provas, questionaram de novo a delação do Mauro Cid, reclamaram também de tempo para poder acessar todo o conteúdo do processo. E um ponto que também chamou bastante atenção é que o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira disse que o réu tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma ruptura, né? Uma ruptura golpista. Quais são os pontos que o senhor traz aqui para a gente a serem destacados também? E dentre esses aqui, qual que é assim, o crucial na sua avaliação? Ok, Kátia. Excelente a questão, viu? Nós estamos diante de um dos maiores julgamentos da história, e para muitos analistas eu concordo com isso, na verdade é o maior julgamento da República, pelo menos. Por quê, né? Porque pela primeira vez nós estamos levando a julgamento, levando à justiça aqueles que são acusados de uma tentativa de um golpe militar, né? E a história do Brasil ela foi marcada por várias tentativas e golpes efetivos ao longo do seu tempo. Então o simples fato de nós estarmos discutindo isso aqui já demonstra uma grande evolução do ponto de vista institucional, do ponto de vista democrático. E, iniciado o julgamento, né, qualquer detalhe num julgamento desse tamanho, num julgamento dessa abrangência aí, ele realmente merece nossa atenção. As questões que foram levantadas dos advogados ontem e anteontem, elas já seguiam mais ou menos assim um roteiro que era esperado porque são questões realmente normais de uma defesa técnica, né? Então, são, primeiramente, aquelas situações que poderiam gerar algum tipo de nulidade processual, como o cerceamento de defesa, como até mesmo a questão da competência do STF ou da primeira turma, a questão da nulidade da delação do Mauro Cid, em que pese todas estas questões já terem sido decididas anteriormente, nada impede, e inclusive é esperado, como eu disse, que a defesa traga isso novamente, né? Mas o que tem sido bastante conversado, bastante discutido assim, entre os colegas, quem está debruçado sobre esse tema, é o seguinte: é o teor de mérito dessas defesas. E realmente houve uma situação que chamou atenção. Dos réus, apenas o advogado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, negou veementemente a ocorrência, né, a existência dessa possível tentativa de golpe. Os outros advogados concentraram sua defesa no seguinte sentido: olha, alguma coisa aconteceu ali, realmente alguma coisa foi movimentada naqueles meses, mas o meu cliente não participou efetivamente disso. Cito como exemplo a questão da defesa do general Heleno, que destacou muito o fato de o general Heleno, naquele momento, já estar mais afastado do núcleo principal e até mesmo do presidente. E cito também a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, em que o advogado foi peremptório em dizer que o seu cliente, por várias vezes, tentou dissuadir, né? Ele utiliza o verbo demover o ex-presidente de tomar qualquer medida no sentido mais drástica. A ministra Carmen Lúcia, nesse momento, questionou sobre o que seriam essas medidas mais drásticas. E ele esclareceu realmente que seriam algo no sentido de uma ruptura. Ô, professor, o senhor, na avaliação desses 2 dias, pensa que há vamos dizer assim, entre aspas, um vencedor? As acusações apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, são e foram mais contundentes do que a fala dos advogados, ou o contrário? Isso é muito difícil de cravar essa posição, Eustáquio. E até pelo seguinte, né? Eu, como advogado, né, eu dou muito força, sobretudo, à questão da defesa, desse direito da defesa, né? Então, nós tivemos, sim, uma colocação muito pontual, muito severa, né? De uma forma muito didática por parte do procurador, o Paulo Gonet, e realmente chamou bastante atenção a forma como ele concatenou não só essa sequência de atos, mas também ele alinhavou a participação de todos os envolvidos. Ele destacou isso de uma forma assim, bastante sucinta e bastante convicta. Agora, nós temos ali
dentre os advogados que compuseram as defesas, alguns dos maiores criminalistas do Brasil, doutor Celso Vilardi, o próprio Juca. Então são defesas brilhantes. Então a gente não pode cravar nesse momento quem está ganhando, quem está perdendo. Mas assim, não há como negar que a situação dos réus ela é bastante complicada por conta da quantidade de provas. Principalmente o advogado do Augusto Heleno questionou o acesso ao processo na íntegra, né? Mas o advogado Bolsonaro também abordou esse ponto. Faz sentido esse questionamento e o não acesso à íntegra do processo poderia, de fato, comprometer a defesa? Essa questão foi levantada já de início e agora ela foi destacada mais uma vez nessas razões finais. Eu analiso que é uma argumentação que ela pode assim, até surgir um impacto, como por exemplo o doutor Milanês, advogado do general Heleno, ele até destacou por meio de uma apresentação de slides esses problemas, mas eu vejo ela assim como não muito consistente, pelo seguinte motivo. Primeiro, a questão do prazo das defesas, ela não é uma opção do julgador, não é uma opção dos ministros. Ela está prevista no Código de Processo Penal, o prazo. Então, eles devem observar aquele prazo. E as defesas queriam um prazo maior, alegando que a documentação era muito grande. Então, assim, é difícil de superar isso porque está previsto na lei. A segunda questão sobre o acesso ou não desses documentos, ela já foi destacada várias vezes. E tem uma situação que é o seguinte, eles alegaram que nem todas as provas que foram colhidas foram juntadas no processo. Mas isso é exatamente uma situação que conta contra a defesa, porque nós temos um jargão no direito que é aquilo que não está nos autos, não está no mundo. Então eles estão alegando que eventual prova que poderia lhes favorecer não foi trazida pela defesa e pelo Ministério Público, isso já não é esperado. Então, assim, eu acho que não tem muita consistência nessa alegação. Professor, rapidamente, para a gente encerrar, sessões marcadas nesse julgamento na próxima terça, quarta e sexta-feira. São os votos dos ministros, mas não é simplesmente ele chegar e dizer eu voto pela condenação ou pela absolvição e tantos anos de pena. Há uma leitura de um voto gigantesco, como foi lá no Mensalão, né? E é detalhado, né? Réu por réu, conduta por conduta. Exatamente, né? Tem que ser assim. Sobretudo a questão da leitura e o voto do Alexandre de Moraes, o ministro relator, ele obrigatoriamente tem que passar por todos os pontos das defesas de todos os réus. Os votos dos demais ministros, eles seriam no sentido de acompanhar ou não e apresentar ou não uma divergência. Mas, em se tratando de tempos de votos televisionados ao vivo, e dada a grandeza, né, o tamanho desse julgamento, certamente vão ser votos longos, entendeu? Vão ser votos extensos. E esses 3 dias aí a gente vai ver realmente o deslinde de toda essa situação. Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia o advogado Ricardo Souza, que é mestre e professor de Teoria do Estado.